queridos, a paz do Senhor. Exposição bíblica com o canal Frutificai, mais uma vez trazendo para você conhecimento. Dessa vez nós iremos falar sobre o livro de Ageu. Esse livro nos trará aqui um conhecimento sobre a primeira profecia. São 4 profecias que contém esse livro. No entanto, nós falaremos da primeira, que ela vai estar contida. Primeiro, tempo. Segundo, falando sobre prioridade. E em terceiro lugar, falaremos sobre despertamento. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você que está entrando no canal, seja pela primeira vez, ou seja, um inscrito, ou que seja um visitante que vem ao nosso canal outras vezes. Seja você tenha vindo pelo Face, pelo Instagram, ou então até mesmo pela pesquisa do YouTube. O importante é que você sempre possa ser sempre bem-vindo. Eu quero deixar aqui o meu convite a você, que você possa se inscrever no canal, se ainda não o fez, possa ativar as notificações para que você possa sempre receber a nossa exposição, o nosso estudo, e que também o pedido especial é que você compartilhe na sua rede social, mandando para aquelas pessoas que são seus amigos, as pessoas que você conhece. Ajuda muito o canal Frutificai, faz com que ele tenha visibilidade e também leva a palavra do Senhor. Dito isso, querido, eu gostaria então de começar essa exposição bíblica sobre o livro de Ageu, falando sobre a palavra. A palavra diz: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Esse é o canal Frutificai, começando agora. Bom, queridos, nós estamos começando mais uma exposição bíblica e de antemão nós queremos falar que o tema dessa exposição é tempo. E essa exposição vai trazer muita coisa boa. Nossa base bíblica lida está no livro de Ageu, no seu capítulo 1, no seu verso 4. Muito bem, queridos, eu gostaria de falar algumas coisas antes de nós adentrarmos realmente na primeira profecia, que falar sobre Ageu é falar de alguém muito especial. Primeiro, sobre o seu nome, que em hebraico significa festa, minha festa ou festivo, e ele viveu em aproximadamente no ano 530 a.C. Então, esse é um profeta do qual ele teve, como eu já disse, 4 profecias importantes e que foram cumpridas e foram atendidas de forma muito rápida. E o tema central que tem as profecias de Ageu é exatamente encorajar o povo a fazer a obra de Deus e também ter o compromisso com Ele. Mas agora vamos falar um pouco sobre o cenário em si, no momento em que Ageu é usado por Deus. Em primeiro lugar, no momento em que Ageu ele vem a profetizar, tinha acontecido o momento em que os samaritanos, que eram exatamente as pessoas que ocupavam a terra antes do povo de Israel voltar do cativeiro, e eles estavam lá, eles não se agradaram do retorno do povo. Eles tinham uma oposição muito grande a respeito disso. Essa oposição vocês podem encontrar, melhor dito, nos livros de Neemias e no livro também de Esdras. Então procure lá depois, você vai poder ter a oportunidade de ler melhor e vai poder ver sobre essa oposição. Em segundo lugar, a terra se encontrava muito seca. Ela estava num momento assim onde a colheita era muito escassa. Estava tendo uma preocupação muito grande financeira a respeito. Então, esse é o segundo
segundo tópico do cenário que se encontrava no momento em que Ageu estava profetizando. O terceiro é que durante 15 anos a obra da reconstrução da casa de Deus, do templo do Senhor, estava estagnada, parada. 15 anos, queridos. E em quarto lugar, nesse período em que só tinha a base, eles só tinham construído até as bases ou alicerces, o povo se aplicou em reconstruir suas casas, seus negócios, se aplicar naquilo que era pessoal. De forma que as bases da casa do Senhor se encontravam em ruínas, pegando sol e chuva. Bom, queridos, agora nós podemos entender, depois de falar um pouco desse cenário, nós podemos agora entender um pouco quando vai começar a profecia onde Deus irá usar Ageu. A primeira profecia. Ageu, então, ele profetiza num momento também, queridos, onde em Israel, no local onde estava o povo, não tinha rei de Israel, mas sim tinha o rei Dário, que era persa. E olha que interessante, ele tinha dado a ordem para que o povo voltasse para a sua terra, para que fizesse a reconstrução de Jerusalém e que pudessem também reconstruir seu culto e tudo mais. Nesse momento, quem ele manda para poder conduzir esse processo de reconstrução? Ele manda Zorobabel, filho de Salatiel, que no caso era governador, e mandou também Josué, que no caso era sumo sacerdote do povo. Então, duas figuras espirituais, dois líderes que estavam comandando, estavam conduzindo esse momento de reconstrução. Então, nós vemos aí que não tem a figura do rei ali naquele local. Bom, queridos, então fica evidente que Ageu ele vem então primeiramente a profetizar aos líderes que estavam ali, que eu já disse que era o governador e o sumo sacerdote, e em segundo lugar também a todo o resto do povo que ali estava. Dito isso, querido, vamos então falar sobre essa primeira profecia. Como eu disse anteriormente, são 4 e depois eu vou falar para vocês onde fica o local das outras 3, que aí você vai ter um entendimento melhor. Bom, falaremos então sobre a primeira profecia. Ela fica em Ageu, no seu capítulo 1, do verso 1 até o 11. Você vai poder ler isso em sua casa com mais comodidade, com mais atenção, aí em outro momento. Agora eu vou passar as partes importantes explicando, fazendo a exposição a respeito. Bom, queridos, primeiro nós temos que tocar no ponto que o povo, ele, ao retornar à sua terra, eles retornaram até com entusiasmo. Eles entraram com motivação. E eles começaram, como nós podemos entender, eles fizeram até a base da casa do Senhor. Mas, como nós podemos entender, chegou um momento em que essa construção parou. E nós podemos ver isso através da profecia, onde Ageu, no seu capítulo 1, no seu verso 2, ele fala o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, ainda não veio o tempo ainda, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Queridos, durante 15 anos, eles falavam que ainda não era o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por que, queridos, vocês imaginam que deve ter sido essa a palavra? Queridos, eles estavam preocupados, e nós vamos ver que a própria palavra diz em estar em casas de fino acabamento, em casas que tinham ali a sua construção bem edificada. No entanto, a casa do Senhor estava em ruínas, estava pegando sol e chuva e estava cada vez mais destruída. Então, se nós formos olhar agora em Ageu, no seu capítulo 1, nos versos 4 e 5,
nós vemos Ageu falando da seguinte forma: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa, a casa do Senhor, está deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, ou considerai o vosso passado. Queridos, agora vem o momento em que o Senhor, Ele fala com que o povo venha a retornar e olhar o seu caminho, de onde eles vieram, como foi a trajetória. E aí é um momento chave, onde o Senhor fala que a casa deles estavam edificadas, estavam bonitas, estavam com fino acabamento, enquanto a dele estava como? Deserta, destruída, abandonada. Dois cenários diferentes, onde a prioridade, essa é a palavra, querido, prioridade estava no lugar totalmente diferente da vontade de Deus. E esse estudo do livro de Ageu eu considero como uma aplicação velho-testamentária que está totalmente ligado, até como referência ao Sermão do Monte, onde Cristo fala que nós devemos dar prioridade ao reino do Senhor e à sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, isso é um estudo tremendo, porque nós entenderemos que tem aplicações que acontecem com pessoas hoje, nos nossos dias de hoje. Voltando aqui ao estudo, queridos, nós primeiro vemos o Senhor falando através de Ageu o que ele queria. E primeiro, por que eles estavam falando que ainda não era tempo? E o Senhor já vinha vendo isso há 15 anos. E agora, então, ele vem falando: vocês estão preocupados com as suas casas forradas, edificadas, com fino acabamento. No entanto, como está a minha? E esta casa, que hoje, no caso, não podemos considerar o templo como edificação, como um prédio, mas sim, nós hoje somos a casa do Senhor. Mas na época em que Ageu estava falando, era a casa onde seria restaurado o sacrifício, restaurado o culto ao Senhor, onde futuramente iria ter o Yom Kippur, que vocês podem procurar no nosso canal, já tem um estudo específico desse tema. Não vou me ater a falar sobre essa parte, mas no entanto, vamos ver agora um outro motivo onde tem a explicação de Deus a respeito desse período que Israel estava passando. Você veja bem, queridos, que eu falei que estava havendo uma escassez em relação à colheita. Os judeus estavam passando um momento muito difícil, mas a sua prioridade ainda assim não era dada a Deus. Não era. E as obras do Senhor também não. E olhando para o texto, ilustra muito bem isso. E também nos mostra que a mão de Deus estava mostrando que as prioridades deles estavam erradas. Leiamos aqui então em Ageu, no seu capítulo 1, no verso 6, o que a palavra diz. Olha o que diz: semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém para vós, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Queridos, você já percebeu que ilustra muito bem essa passagem, como se fosse aquela pessoa que ganha muito bem, que tem um salário muito bom, mas acontecem tantas coisas que vão minando o seu orçamento durante o mês, de forma que aquilo que ele ganha bem durante o mês não dá conta. Não dá vazão a todos os gastos que acontecem durante o mês. São coisas que ele não estaria preparado. São gastos que ocorrem
do qual parece que vem uma surpresa atrás da outra. Será que esse cenário lhe parece familiar? E era exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles estavam passando um momento onde estava sendo difícil, eles semeavam muito, mas a sua colheita era pouca. Eles comiam, mas não ficavam satisfeitos. Eles bebiam e não se saciavam. Eles se vestiam, porém não se sentiam aquecidos, de forma que recebiam o seu salário e parecia que estava num saco furado. O orçamento ia embora. Queridos, não era suficiente. É um cenário que acontece hoje, com muitas pessoas que às vezes têm um ganho ordenado muito bom, mas não lhe é suficiente. E eu não estou falando aqui de má administração, estou falando de coisas que acontecem porque a sua prioridade não está onde deveria. E aí nós vemos agora a explicação onde fala em Ageu, no seu capítulo 1, no verso 9, que fala o seguinte: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Então, queridos, aqui diz que o Senhor estava soprando. O Senhor estava ali querendo mostrar ao povo qual era a sua vontade. Enquanto eles estavam correndo para suas próprias casas, enquanto a casa do Senhor continuava deserta. E hoje, muitos estão correndo para a sua vontade, para o seu bel prazer, para aquilo que lhe convém, para aquilo que lhe é lícito, para gozar daquilo que está aqui na terra, querido. Enquanto a obra, enquanto a vontade do Senhor na vida dessas pessoas, ainda há aquele membro, aquele servo que ainda continua dizendo 1 ano, 2 anos, ainda não é tempo, ainda não é chegada a hora. E o Senhor vem observando para onde ele está correndo, para qual objetivo, para qual fim, para qual finalidade ele está indo. Olhe mais o que diz aqui em Ageu 1:11, que fala o seguinte: e mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Querido, o Senhor aqui nos mostra que Ele veio realmente para trazer o despertamento. Essa é a terceira palavra que eu falei que viria. Primeiro, tempo. Segundo, prioridade. E terceiro, despertamento. O Senhor agora vem trazendo um cenário ao povo de Israel de que Ele mostra que Ele estava fazendo, aonde Ele estava atuando. Ele atuou sobre a terra, sobre os montes, sobre os trigos, sobre o mosto, sobre o azeite. Ele veio também sobre a terra, sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Bom, então, queridos, isso aqui nos mostra que, assim como muitas pessoas acabam se sentindo infelizes, exatamente porque pode ter uma vida equilibrada financeiramente até, mas não consegue ter a felicidade, não consegue ter uma satisfação de vida, uma qualidade de vida. E às vezes pode ter, como eu disse anteriormente, um ordenado bom, um salário muito bom, mas tudo acontece durante o percurso do mês, de forma que a pessoa chega no final e fala: meu Deus, o meu salário não deu. Aquilo que eu recebi não conseguiu cobrir tudo
tudo aquilo que aconteceu durante o mês. E aí muitas pessoas não conseguem entender onde estou errando. Eu oro, eu clamo, eu jejuo, eu falo com o Senhor. Mas, no entanto, parece que nada muda. Mas a resposta está exatamente no lugar errado. Para onde você está correndo? Para onde está sendo a sua finalidade de vida? E é aí que o Senhor, Ele vai trazer a resposta ao povo. E muito bem, queridos, agora nós vamos mostrar como a profecia que o Senhor usou a Ageu teve uma resposta rápida. No seu versículo 12, ele diz que Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, o sumo sacerdote, e também todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Queridos, a título de conhecimento, desde o momento que o Senhor usou o profeta Ageu até o momento em que o povo voltou seus olhos e voltou para o que era reto ao Senhor, para a reconstrução do templo, foram 23 dias. E eu falei aqui atrás que foram 15 anos que o povo dizia: ainda não é tempo de reconstruir, de fazer a obra na casa do Senhor. 15 anos. E através de um homem usado por Deus, em 23 dias, desde os líderes Zorobabel, Josué e o restante do povo se voltaram para o Senhor. Isso é glorioso, meu querido. Isso é maravilhoso. Precisamos estar atentos, sensíveis à voz de Deus, para que nós venhamos a voltar ao caminho, considerar o nosso caminho, olhar o passado, ver de onde o Senhor nos tirou, ver de como vem sendo a caminhada com o Senhor, de quantas coisas o Senhor tem nos dado, de quantas bênçãos o Senhor tem nos abençoado, de como tem sido os livramentos do Senhor para com a nossa vida. Nós temos que considerar o nosso caminho, querido, o nosso passado, e ver a ação de Deus na nossa vida, para que venhamos andar sempre em retidão. Bom, e aí, então, nesse contexto, o povo começou a reconstruir. Então nós podemos entender que o livro de Ageu, assim como também temos Zacarias e Malaquias, é um encerramento, em Ageu, encerramento da reconstrução do templo. E eu vou explicar melhor. Bom, existe também, além do momento em que o povo veio a temer e assim, diante da voz de Deus através do profeta Ageu, teve o despertamento. Aonde se encontra isso, amado irmão? Se encontra no seu capítulo 1, no verso 13. Após o povo se voltar para Deus, olha como começam as bênçãos. Em primeiro lugar, nós podemos ver no livro de Ageu, no seu capítulo 1, no verso 13, está escrito lá que o Senhor usou Ageu para falar: eu sou convosco, diz o Senhor. Então, a partir daquele momento, o Senhor já confirmaria que estaria com eles. Primeira bênção. Vem a segunda bênção, agora dita também ao povo. Isso agora está no verso 14. E o povo e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Suscitou. Ele praticamente
Ele fez o despertamento no espírito de cada um. Foi um despertamento espiritual, queridos. Onde o povo pôde enxergar, pôde entender o que estava acontecendo. Eles se deram conta do caminho errado que estavam trilhando, de como seria até pior se eles continuassem naquele caminho. Então o Senhor desperta os líderes e todo o povo. O Senhor diz: estou convosco, sou convosco. E ali desperta a cada um deles. Então, queridos, isso é o que nós precisamos. Nos dias de hoje, onde cada um está precisando sim priorizar a sua vida e tudo mais, sua saúde, sua qualidade de vida, mas não se esquecendo, meu querido, que há uma prioridade, que é a obra do Senhor. Não podemos deixar de lado de forma nenhuma. Temos que olhar para o Senhor e ver os sinais que estão acontecendo no nosso caminhar. E clamar mesmo. E assim que nós realmente retornamos o nosso caminho e vamos para o caminho certo, o Senhor é conosco. E Ele desperta espiritualmente a nossa vida. De forma que nós entendemos, temos o discernimento para entender a obra do Senhor. Queridos, agora eu vou passar aqui, primeiro, vou passar onde está as demais profecias do profeta Ageu, que não poderei falar hoje, e também vou passar também uma concordância bíblica que você pode olhar, que está no livro de Esdras, que ele acaba nos confirmando tudo isso que já dissemos. A segunda profecia que Ageu veio a falar, ela está no capítulo 2, no verso 1. A terceira profecia, ela se encontra em Ageu, no seu capítulo 2, no verso 10. E a última profecia se encontra no Ageu, capítulo 2, no verso 20. Depois, olhe com mais calma, que com certeza, e se vocês quiserem mais sobre essas profecias, ou uma específica, é só falar conosco. Bem, querido, então falando agora sobre o livro de Esdras, ele nos ilustra muito bem o momento e também como foi todo o acontecimento. Livro de Esdras, anota aí, no seu capítulo 4, no seu verso 24, diz o seguinte: então cessou a obra na casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. E aqui mostra o momento em que exatamente cessou a obra na casa do Senhor. Depois, em segundo momento, você pode olhar na sua Bíblia em Esdras, no seu capítulo 5, no seu verso 1, que diz o seguinte: e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, que lhes profetizaram. Depois, agora nós podemos olhar no seu versículo 5 do capítulo 5 mesmo, que diz o seguinte: porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário e viesse a resposta por carta sobre isso. Foi quando ele tomou conhecimento. E por fim, querido, você pode olhar ali Esdras, no seu capítulo 6, os versos 14 e 15, que dizem o seguinte: e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, o rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então aqui, queridos, tem aqui praticamente o lapso temporal entre o momento em que cessou a obra e o momento em que recomeçou
e terminou. Bom, queridos, eu queria falar agora de forma derradeira a respeito do porquê o povo obedeceu. Eu listei aqui pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo é porque o povo temeu ao próprio Deus. Mas esse temor, queridos, não queria dizer que era um medo, era um pavor em relação ao Senhor. Mas era na verdade o reconhecimento, de repente, do seu pecado e egoísmo, de terem tanto tempo falado com Deus de que não era tempo. E esse temor também poderia e pode ser entendido como amor e respeito ao Senhor, por ter identificado que, na verdade, os atos não estavam em consonância a esse amor, a esse respeito ao Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Em segundo momento, o motivo pelo qual o povo obedeceu é porque o povo creu. O povo deu crédito a tudo que foi dito. Então, queridos, nós temos que entender que primeiro nós temos que ter o respeito a Deus, nós temos que reconhecer e nós temos que tirar o nosso egoísmo, nossa prioridade em nós. Em segundo, nós devemos crer naquilo que o Senhor nos traz como verdade. Em terceiro lugar, como eu disse aqui, houve o despertamento espiritual, não somente do povo, mas principalmente também dos líderes que estavam à frente daquilo que seria a reconstrução de Jerusalém, que era, no caso ali, Zorobabel e Josué, que Zorobabel, governador, e Josué, sumo sacerdote. Então, esses seriam os motivos. Então, queridos, eu queria parar para falar que nesse momento, nessa situação que passamos, é evidente que muitos precisam dar uma atenção especial. Primeiro, família, a sua vida, a sua saúde, os seus negócios, principalmente por um momento onde, economicamente dizendo, o mundo passa por uma reestruturação. Mas não podemos jamais deixar que o primeiro lugar em relação ao Senhor seja também reestruturado, ou seja, alterado para outro lugar. Esse primeiro lugar deve permanecer. E se hoje isso não tem sido na sua vida, essa verdade não tem sido aplicada, eu te convido a retornar, olhar o seu passado, olhar o seu caminho e verificar se de repente em algum momento veio a se perder essa ordem no qual deve ser feita. Não é à toa que no Sermão do Monte o Senhor falou sobre isso. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, meu querido. Que o Senhor possa lhe dar forças. Que o Senhor possa lhe dar o despertamento espiritual. Que o tempo ele seja bem regrado. E também que você possa dar prioridade às coisas do Senhor. Que com certeza é o que fazemos hoje, sempre, buscando sempre trazer o melhor. E se hoje estamos aqui, o Frutificai oficial existente, se o Frutificai hoje existe, exatamente porque é prioridade para nós levar a semente da palavra de Deus. E eu convido a cada um de vocês que de repente estão vendo, estão ouvindo e vendo esse canal, que você possa ser um semeador junto comigo, que você possa me ajudar a levar muitas pessoas, de repente, o despertamento que é necessário. Essa palavra de encorajamento a voltar ao seu caminho, a voltar à obra do Senhor. Eu peço a sua ajuda para que venhamos a ir mais longe. Não se esqueça de inscrever-se no canal,
de também compartilhar. E vamos juntos, porque com certeza o Senhor não deixará de estar conosco, como falou ali com o povo. E mais do que isso, de trazer-nos o despertamento espiritual. A paz de Deus para ti e a tua família.